aluno, tudo bem? Hoje vamos dar sequência às nossas aulas de língua portuguesa através do material estruturado Seduc. Atualmente, nós vivemos na era das redes sociais e dos aplicativos de mensagem. Como vocês sabem, nesses tipos de mídia, nós utilizamos diversos textos. Só que nesses textos, nós não utilizamos somente as palavras. Nós utilizamos imagens, cores, sons e geralmente em movimento. É muito importante nós termos nas nossas redes sociais formas de impactar a nossa imagem de uma forma pessoal ou profissional. E já que a gente está falando de textos que utilizam diversas linguagens, vale lembrar os textos vistos na aula passada, onde se utilizava a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Vamos falar sobre os tipos de linguagem. E para isso, vamos retomar aquele texto da aula anterior, o cartaz Doe Sangue da campanha do Hemócio. Primeiro, a gente vai observar que ele se utiliza da linguagem verbal. Para quem lembra, a linguagem verbal é a que utiliza o signo linguístico, ou seja, as palavras. Doe sangue. Além da linguagem verbal, nós temos também a linguagem não verbal, ou seja, é aquela que não utiliza palavras, mas imagens. Você pode ver que nesse cartaz nós temos desenhos, figuras de pessoas. Além do mais, nós temos também outro tipo de texto que é chamado texto de linguagem mista, ou seja, é aquele texto que utiliza tanto a verbal quanto a não verbal. Esse cartaz do Hemócio, por exemplo, ele é um texto misto, pois ele utiliza as duas linguagens. Já que nós estamos falando sobre textos mistos, que são textos que utilizam a linguagem não só verbal, mas também a não verbal, vou explicar para vocês algumas estratégias utilizadas nesse tipo de texto. A primeira estratégia são as linguísticas. Por exemplo, as rimas, as figuras de linguagem, são essas brincadeiras que podem ser feitas com as palavras. É muito comum em comerciais. Nós temos também as estratégias visuais, o uso de imagens, de gráficos, de figuras. Nós temos ainda as estratégias gráficas, o tamanho e forma das letras, as cores também. Trago como exemplo para vocês o texto da nossa aula de hoje, que é o Doe Sangue. Nós vimos que a letra ela é bem grande e ela é dividida em duas cores, o branco e o vermelho. A gente vê que essa transição do branco para o vermelho, ele faz referência ao sangue, ele lembra o sangue. Então, o formato dessa letra, a cor dessa letra, tem todo um significado. Nós temos ainda as estratégias gestuais, corporais e sonoras, muito típica nos vídeos, nas mídias digitais e televisas. Por exemplo, esse vídeo que eu estou gravando para vocês que vai para o YouTube, ele é um exemplo de mídia sonora, corporal, gestual, porque ela está em movimento. Então, ela tem essa presença de som, ela tem essa presença de gestos, ela tem essa presença de cores. Tudo isso muito típico no vídeo, que pode ir tanto para a televisão, quanto pode ir para a internet ou para qualquer mídia, certo? Agora eu trago uma reflexão para você, aluno. Você já tinha parado para pensar a importância de interpretar textos não verbais? E os textos que tem os dois? Pois é, às vezes a gente acha que aquela imagem, que aquela figura está ali por acaso. Mas se você perceber, tudo se relaciona. A forma da letra, as cores que estão naquele texto, as palavras como são encaixadas. Se for em vídeo, aquela imagem, o que é que ela tem a ver com a mensagem que é transmitida no texto. E se a gente for ver, na verdade, tudo isso está conectado, trazendo um único significado. E é isso que eu trago na aula de hoje, para você se atentar a esses detalhes e fazer uma interpretação correta do texto. Atividade. A atividade de hoje ela está no material estruturado Seduc, nas páginas 7 e página 8. A primeira atividade ela é bem pequena. Você vai apenas escrever os conceitos da aula, ou seja, tudo aquilo que você entendeu. A segunda atividade consta de 7 questões acerca de uma tirinha. Para quem não lembra, a tirinha ela utiliza os elementos não verbais,
que são as imagens, e ela utiliza também os elementos verbais, que são as palavras. Você vai ler essa tirinha, vai responder as questões de acordo com tudo que você entendeu, interpretou, tá certo? Aguardo a atividade no meu privado e boa atividade para todo mundo.